Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E hoje vamos falar sobre câncer de pulmão, que continua sendo um dos tipos de câncer mais letal no nosso país e no mundo. E para isso, o meu convidado especial é o Dr. Igor Morbeck, oncologista, pesquisador, referência em tumores torácicos e gênito urinário. E o mais importante de tudo isso é que ele é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu respeito muito, uma das pessoas que eu acho que tem um olhar humano para com o outro e para com ele. E é uma felicidade ter você aqui, Igor. E para isso eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, o prazer é todo meu. Muito obrigado, Marlene, pela oportunidade. Na verdade, você esqueceu, além da amizade nossa, é que eu sou membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, uma instituição a qual eu tenho o prazer e a honra de estar lado a lado com você há pelo menos 10 anos em várias iniciativas, né? E parabéns por mais essa, né, iniciativa do Instituto, algo muito importante, onde a gente vai falar de um tema que é um dos temas mais importantes relacionados à saúde global, não só à oncologia, que é o câncer de pulmão, né. Então, como você falou bem, eu trabalho já com câncer de pulmão, focado dentro da oncologia clínica há muitos anos, basicamente desde a minha formação, em 2002 para 2003, onde eu tive a oportunidade no AC Camargo de fazer um fellow, na época com o Dr. Riad Yunis, uma pessoa conhecida mundialmente pela sua atuação na cirurgia torácica e na oncologia torácica em geral. E desde então o meu foco tem sido exatamente câncer de pulmão dentro de umas áreas principais, né. Então vai ser certamente um bate-papo muito rico aqui. Doutor Igor, o câncer de pulmão, ele é um dos mais letais. E aí nós temos o tabagismo, né, e você nós sabemos que parte, né, você vai falar um pouquinho sobre isso, ele é um câncer prevenível, só que as pessoas continuam fumando. Hoje, como que você vê, continua crescendo ou com essas campanhas que nós temos, que nem o Brasil, ele é pioneiro, né, na cessação, né, da questão de proibir, né, a questão de você estar fumando em lugares públicos, tudo. Isso mudou? Você acha que isso contribuiu? Eu não tenho dúvida, né. Então, assim, é importante a gente ressaltar alguns números, né, mundiais e do Brasil, para que as pessoas tenham consciência daquilo que representa o câncer de pulmão, né. Então, no mundo inteiro são mais de 2,5 milhões de novos casos, é muita coisa, né. E infelizmente é o tumor que mais mata. Então a mortalidade do câncer de pulmão é muito elevada, nós estamos falando aí de pelo menos 1,8 milhões de pessoas no mundo que acabam padecendo do câncer de pulmão, né. Isso porque, de fato, o tabagismo contribui com 80% na no aparecimento da doença. Então, significa que uma pessoa que fuma, ela tem uma chance de 15 a 30 vezes mais do que uma população que não fuma, de desenvolver câncer de pulmão. Infelizmente, essa é uma doença que faz diagnósticos tardios, onde a maioria dos casos, pelo menos 70% dessa população de pacientes, acabam fazendo diagnóstico numa doença avançada. Então, tudo isso é um cenário, e esse cenário não é um cenário do Brasil, não é um cenário do país de terceiro mundo ou em subdesenvolvimento, mas é um cenário global, né. No Brasil, a incidência está em torno de 35, talvez um pouco mais, 1.000 habitantes com câncer de pulmão, são dados do Instituto Nacional do Câncer, né. E a questão do tabagismo, que eu acho que ela é extremamente importante, que o Brasil acabou sendo um pioneiro no cenário de tentar políticas contra o tabagismo, né. Uhum. A gente sabe que desde a década de 80, uma série de iniciativas vem acontecendo na mídia, proibindo veiculação, né, de propagandas relacionadas a cigarro. Isso depois culminou com propagandas específicas, em maços, em pacotes de cigarro, né, mostrando aí malefícios do cigarro na população em geral. E, por fim, proibir o fumo em lugares fechados, em órgãos públicos, né. E isso tudo dificultou bastante a vida
do tabagista, além do aumento de impostos, né. Uhum, Então, uhum. certamente, a queda no Brasil ela foi superior ao que aconteceu no resto do mundo. Uma estatística recente mostra que 9,8% da população do Brasil fuma, isso é diferente de 22% da população no mundo inteiro que ainda fuma. Uhum. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado o aumento do consumo, de cigarros eletrônicos. Você já, pelos estudos, já começa a ter alguns estudos mostrando o malefício que o cigarro eletrônico faz? Porque hoje você vê o jovem, né, começando a iniciar, através do cigarro eletrônico, onde ele tem aquela mensagem de que ele faz menos, né, prejuízo do que o cigarro, né, tradicional. Perfeito. Acho que é importante falar sobre isso, porque, na verdade, a ideia inicial do cigarro eletrônico, ele foi desenvolvido como uma estratégia de tirar a dependência da nicotina do cigarro convencional e, então, mudando, né, esse hábito, esse vício para o cigarro eletrônico, com uma tentativa de você ter menos acesso à nicotina e, aos poucos, indo deixar de fumar. Mas isso não aconteceu na prática, na verdade, são poucos os pacientes que têm essa relação de ter mudado para o cigarro eletrônico e depois ter deixado de fumar, então essa estratégia não se mostrou eficaz e foi um efeito colateral grande, porque acabou atingindo adolescentes, né. Então, estima-se que algo em torno de 20 a 30% dos adolescentes hoje, no Brasil, já tiveram contato com cigarros eletrônicos, Sim, um né, número é bastante, expressivo, é um né. número expressivo. E eles hoje são classificados como dispositivos eletrônicos de fumar. Isso porque esses vapings, eles têm aí uma quantidade, uma variação muito grande, né, de alternativas, de substâncias dentro, Uhum. né, de tipos e dispositivos diferentes, mas o ponto principal é que a queima, né, dessas substâncias líquidas que estão ali naquele dispositivo, ela é bastante regular e não regulamentada. Então a gente não sabe exatamente o conteúdo de cada um dos produtos que estão ali, né, e certamente a exposição a produtos químicos, né, a metais pesados durante todo esse processo é muito alta. E o que Uhum. a gente tem hoje, Marlene, é uma situação muito alarmante, vindo principalmente dos pneumologistas, que começam a perceber nos consultórios, nos ambulatórios, né, Uhum. problemas respiratórios que eles só viam acontecer em adultos com muitas décadas de exposição ao tabaco, né. Então, já que se criou uma nova patologia, né, já foi descrita essa patologia como uma patologia pulmonar relacionada ao uso desses cigarros eletrônicos. Isso acontece muito precocemente e cada dia a gente vê na literatura casos de jovens que começaram a fumar, mas que tiveram uma alta exposição e dependência muito rápida desses dispositivos, com lesões sérias pulmonares, lesões crônicas. Se isso em algum momento vai também se converter ao maior risco de câncer no futuro, isso a gente ainda não sabe. Está cedo ainda para falar, porque o desenvolvimento de um câncer demora muitas vezes décadas, né? Todo um processo de iniciação da célula, Uhum. mutações, até chegar num tumor invasivo. Mas o ponto é que fica aqui o alerta, sim, que é melhor não experimentar, é melhor não ter acesso, porque a chance de dependência da nicotina é muitas vezes maior com cigarros eletrônicos do que com cigarro convencional. Eu queria que você falasse um pouquinho na sua prática, eh, a gente percebe que o câncer de pulmão, ele tem um certo estigma, né, vem carregado de um estigma, né, porque, as pessoas geralmente falam assim: "Mas você não sabia que parar de que fumar, né, podia dar câncer de pulmão?". E aí, como que isso tem acontecido? Você acha que isso tem diminuído? E por um outro lado, eu já vou também já engatar aqui uma outra pergunta, você tem aquelas pessoas que nunca fumaram. Né, e que às vezes é fumante passivo ou não, né, e aí eu queria que você já entrasse Claro. também nesse cenário também. Perfeito, essas perguntas são excelentes. A primeira relacionada exatamente àquele paciente que sabe que o tabagismo tem um risco grande a doenças crônicas. É importante salientar que a Organização Mundial de Saúde coloca o cigarro como a principal causa de morte evitável do mundo, né. Ou seja, a maioria das pessoas sabem, adultos sabem, o tão maléfico e nocivo que é o cigarro para a saúde humana, né. E as pessoas mesmo assim continuam fumando, entendendo esse risco e naquela concepção de achar que isso nunca vai acontecer com ele próprio, né. Mas o ponto principal é que é preciso ter atrelado a
programas de tratamento de câncer ou de doenças crônicas, programas de cessação de tabagismo, né. E aí inclui uma equipe multidisciplinar, que vai além do pneumologista Uhum. muitas vezes. Tem que ter psicólogo, né, tem que ter terapias de reabilitação, né, terapia ocupacional, para que essas pessoas que são dependentes do tabaco, que é uma dependência muito importante, né, é uma dependência física e psíquica das mais graves que nós temos hoje, né, de dependência, e o fato principal é esse, quer dizer, precisa, né, parar de fumar, porque os resultados estão totalmente relacionados a parar de fumar e ter melhor prognóstico da doença, Uhum. tá. Então Uhum. pacientes que continuam fumando na vigência do tratamento oncológico têm resultados piores do que aqueles que param. Então esse é o primeiro ponto, né. Uhum. Mas como eu falei, 80% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo, isso significa que 20% não estão. E desses 20% que não estão, aí tem uma miscelânea de situações, porque hoje em dia não só o tabaco é um grande vilão para o câncer de pulmão, mas nós estamos falando também de outras situações. E aqui eu saliento a poluição atmosférica, tá? E esse é um problema mundial, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, né? E nós estamos falando de um gás chamado gás radônio, e esse gás radônio é um inimigo oculto, porque ele está nas residências, nos lares das pessoas, porque isso vem da terra, Uhum. tá? É uma decomposição de materiais pesados, né? Isso é natural, só que o problema é que as residências fechadas muitas vezes acumulam esse gás, que ele não tem cheiro, não tem nenhum aspecto, né? E muitas residências hoje, principalmente no hemisfério norte, na época de inverno, onde as residências ficam fechadas, só com aquecedores, com calefação, isso é um grande problema, porque já estão se criando exaustores de gás radônio para evitar esse acúmulo. Então, isso é um problema, principalmente nos Estados Unidos hoje, onde as casas já fazem medição de gás radônio para que os corretores, por exemplo, de imobiliárias, já possam vender e já dar um certificado que ela está livre de gás radônio. Pra Uhum. você ter uma ideia, o nível e a preocupação que se existe hoje com esse inimigo oculto, né? Fora isso, o risco ocupacional, que são aquelas pessoas que estão aí expostas a amianto, zinco e outros metais em virtude da profissão que eles ocupam, né. Uhum. Então esses 3 fatores, que não o tabagismo, eles são importantes. E aí nós caímos também num outro cenário, que é um cenário que veio o conhecimento da população asiática, que tem uma alta prevalência de câncer de pulmão em mulheres de origem asiática que não fumaram, tá? Porque existem mutações específicas para essa população, mas a gente sabe que essa população que tem essa mutação não é específica das asiáticas. Por exemplo, 50% de câncer de pulmão em mulheres na Ásia está relacionado à mutação de genes, principalmente um gene chamado EGFR. No Brasil, essa população é em torno de 20%, que também é bem alto para mulheres que tenham câncer de pulmão que nunca fumaram. Uhum. Então, eu acho que esse cenário é um cenário super importante, que quando chega um perfil de pacientes como esse no consultório, a gente sabe a importância de fazer testes moleculares específicos. Uhum. Já que você trouxe a mulher para esse contexto, nós mulheres, a gente só se preocupa quando fala em câncer, câncer de mama e colo de útero. E hoje, em mortalidade, o câncer de pulmão é o segundo. Uhum. Eh, Qual o alerta que você faz para as mulheres, né? Como que as mulheres começam a ter esse olhar diferenciado e colocar também, né, nos seus check-ups, nas suas visitas, né, periódicas aos médicos, a questão do pulmão também, né? Porque é um número altíssimo e pouco se fala, né? Perfeito. Acho que esse ponto é super importante, porque aí a gente separa 2 grupos principais, de fumantes e não fumantes, Uhum. né. E hoje em dia existe um papel muito já, sedimentado da tomografia de tórax anualmente para um cenário de população de pacientes que fumam. Então, o alerta principal aqui fica para todo fumante e ex-fumante que parou de fumar nos últimos 15 anos, eles precisam fazer uma tomografia de tórax. Essa tomografia de tórax ela é simples de fazer, é uma tomografia sem contraste, é uma tomografia de cortes finos e é um exame rápido, 15 minutos está feito esse exame. E qual que é a importância desse exame? Que ele faz diagnóstico precoce de nódulos pulmonares. Nódulos pulmonares esses que podem ser suspeitos de um câncer de pulmão. E os resultados mostram de grandes estudos que já foram feitos no mundo inteiro, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, é que a redução da mortalidade do câncer de pulmão é em torno de 20%. Então, a tomografia de tórax anual salva vidas.
independente da pessoa ter ou não sintomas pulmonares. Basta ser fumante ou ex-fumante que pararam de fumar nos últimos 15 anos. E isso, claramente, a população, a população feminina se inclui bastante nessa recomendação. Aí o ponto principal aqui é se vale a pena rastrear ou não a população de pessoas que nunca fumaram, Uhum. né? Principalmente buscando aí essas pequenas alterações, dessas mutações que podem levar a um câncer. A resposta é talvez. Nós ainda não temos uma validação muito grande para recomendar para toda a população de pessoas que não fumaram, por exemplo, no Brasil, a fazer tomografia anual, tá? Obviamente que outros exames acabam sendo feitos com uma validação até menor. Isso para as mulheres, por Uhum. exemplo, as mulheres fazem muito, por solicitação de ginecologistas, ultrassom de tireoide. Uhum. Na minha opinião, o ultrassom de tireoide faz parte de um arsenal de exames solicitados por ginecologistas, mas que não tem uma evidência muito grande para que isso seja feito, né? E claro, se puder incluir também tomografia de tórax para fazer diagnóstico precoce, eu acho que está tudo certo, porque a ideia é não fazer diagnósticos excessivos. A ideia é fazer diagnósticos precoces e ter um racional de poder lidar com alterações, nódulos, para especialistas específicos, né? Então, eu acho que é isso. São exames que são inócuos, é uma radiação mínima, isso não vai afetar absolutamente em nada a saúde de nenhuma Uhum. pessoa, Uhum. né, anualmente, desde que se tenha acesso, fazer tomografias. E aqui fica uma ressalva de que, lamentavelmente, até esse momento, no SUS não há um programa definitivo sobre tomografia de tórax para rastreamento para essa população de alto risco que eu falei, de Uhum. fumantes e não Uhum. fumantes Uhum. e ex-fumantes.